Vocês tiveram aqui na Copa o Neymar que vocês têm no Santos, igualzinho. A nossa esperança é que fosse outro Neymar, mas não é outro Neymar. É o mesmo Neymar que a gente tem no Santos. O mesmo Neymar que não consegue ganhar do Recoleta. O mesmo Neymar que fica brigando com o torcedor. O mesmo Neymar, igualzinho. O chilique que ele deu com o goleiro dos caras foi uma parada patética. E o fim da carreira do Neymar é uma das coisas mais vergonhosas na história de um grande jogador. Tá? Boa noite, Matheus. Péssima noite, David Jones, mas é isso. Falou aí, hablou. Acho que... O que me pega, Dava, é... Eu preferia vir aqui e falar: fomos só humilhados e não jogamos nada. E, cara, o pior pra mim é você ter a faca, o queijo, a rapadura, a goiabada, tudo na mão. Pênalti com 10 minutos. Bruno Guimarães, ridículo. Ridículo o pênalti do Bruno Guimarães. É ridículo. Ele fez tudo que o manual pede pra não fazer. Mostrar o canto, bater meia altura. Passa isso. A maior esperança brasileira na Copa decepcionou. E a gente tem que estar pronto pra criticar ele também. Porque se fosse Rafinha, se fosse Igor Thiago, a gente estaria macetando o Endrick. O que o Endrick fez hoje, a Copa do Endrick em si é horrível. Horrível. Não justificou as entradas. Hoje, quando o Matheus Cunha sai, entra Neymar, entra Endrick, o time piora. Piora. A verdade é essa. E o Brasil não mereceu passar porque não soube aproveitar as chances criadas para fazer o gol. E a verdade é que o nosso time é muito bunda mole. Isso. Para disputar uma Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo, meu irmão, o Mbappé tá lá. Irmão, se tiver que enfiar a mão na merda, a gente vai enfiar a mão na merda. O Brasil tá lá. Ai, vai ter uma chance. Será que eu vou bater? Não, vou passar a bola pra você. Irmão, foda-se. Pega a porra da bola, Vinícius. Pega a bola, cara. Ah, não é você? É, não é. Mas você é o cara do time. Isso é inacreditável. Quando a gente olha o contexto geral, é cagada atrás de cagada. E ele dá a bola pro Endrick fazer o gol. Cara, hoje, assim, Endrick hoje vai ter que remar muito de novo pra recuperar a aura, a expectativa, o abraço do povo brasileiro, porque hoje, é importante dizer, os mais criticados, os mais achincalhados apareceram. Alisson e Douglas Santos, tá? Danilo e todo também. mundo cagou na cabeça aí. Então, tá aí pra vocês. Boa noite, Cross. Boa noite, Cross. Boa noite vai ser difícil, né? Eu vou falar pra vocês, cara, eu gosto de sofrer só pelo Coringão. Às vezes, quando vai começar a Copa, eu tô aqui falando pra vocês, caralho, não consigo me conectar com a seleção. É meio que um sistema de defesa já, velho. Porque, caralho, deixa eu falar pra vocês. As últimas 6 eliminações que a gente teve foram pra europeus. Quando a gente cai contra europeu, é simplesmente um pesadelo. Porque, eita, é só no nosso monitor, tá normal? Tá normal, pode dar ali. É sempre um baita pesadelo, cara, porque é simples, assim, o Brasil não sabe jogar contra o europeu, não sabe. E é impressionante como o nosso futebol, né, é engraçado porque a gente fica na ideia de brasileiro, não, a gente precisa voltar à nossa essência, a gente precisa jogar como o Brasil, a gente precisa ter, né, aquela fome de jogo, é o futebol moleque, é o futebol de rua. A realidade é que esse futebol que a gente vive hoje não cabe mais já há algum tempo, o futebol de rua, né, cara, acabou o futebol moleque, o futebol habilidade. Hoje em dia é isso aí, cara, que a gente viu. A gente perde pra caralho, pra qualquer seleção bagre, pra qualquer seleção minúscula pro futebol, porque os caras têm simplesmente o fator físico maior do que o nosso, gente. Isso é a grande realidade. A gente tá formando atletas ainda com um sentimento, principalmente saindo aqui do Brasil, com um sentimento ainda do futebol moleque, aquele futebol... E quando os caras chegam na Europa, a gente não ganha uma em relação ao físico. Então hoje a gente teve uma aula não só de físico, como também, né, o quanto que a nossa seleção ficou pequena pro mundo, gente. Assim, é um absurdo. Eu sei que vai ter a galera agora tirando onda, vai pra tudo quanto é lado, mas ver a seleção com 5 estrelas no peito perder pra uma Noruega é um vexame, cara. É como se um mendigo cagasse na nossa cara. Essa é a verdade. O que é a Noruega pro futebol? Nada. E várias outras seleções. O que era a Croácia? O que é a Bélgica? Um monte de seleção que não significa nada. Não, Noruega nível Bélgica. E a Croácia pelo menos já fez final e tal, né? Isso significa o quê?
que a gente se apequenou ao tamanho dessas seleções que eu falei. A diferença é que a gente tem um passado. Eles estão tentando construir o deles. Agora, tomar gol do Majin Buu era algo esperado. O grande problema pra mim hoje, a gente vai discorrer aí, cara, é a quantidade de gols que atletas profissionais em uma Copa do Mundo de mata-mata perderam. Não existe. Enquanto a gente vê lá a França colocando Mbappé pra bater pênalti, a gente vê a Argentina colocando Messi pra bater pênalti, a gente coloca a porra do Bruno Guimarães pra bater pênalti. Vai tomar no cu. Sabe? Então, bom, é isso aí. Cara... Boa noite, David Boa Jones. noite, Caio. Eu retiro tudo que eu falei, tá? Sobre Endrick, sobre o Alisson também. Retiro, porque hoje, se não fosse o Alisson, era 5-0. Hoje foi o dia de todas as crenças serem quebradas, todos os bagres brilharem e todo mundo que a gente um dia acreditou desaparecer. Inacreditável ter perdido da maneira que perdeu. Conseguiu ser pior do que as eliminações pro Tite. Que as eliminações do Tite, pelo menos em algum momento, o time apagou, tomou 2 gols e aí tinha que voltar no jogo, tomou um empate e aí já era pênalti logo direto, não tinha o que fazer. Nessa aqui não, nessa aqui os caras conseguiram perder 2 chances claríssimas, Endrick pipoqueiro, e a gente entende o porquê que ele não tava jogando, não tá pronto, não tá preparado, a gente viu. Os fatos não podem ficar abaixo do que a gente imagina que seria o mundo ideal. Patético. Galera, Gente. olha, obrigado aí pela grande audiência mais uma vez, que vocês estiveram com a gente a Copa toda, e a gente vai continuar a Copa. Pode vir a câmera pra mim, rapaziada? Obrigado. E a gente vai continuar, a gente vai ver o jogo daqui da Inglaterra e México, porque a Copa não acabou, mas o Brasil acabou na Copa e eu entendo que a maioria vai ficar muito desanimada daqui pra frente. Obviamente, todos nós estamos. Mas o que acontece... Eu sei que vai ter muita análise desse jogo, tá? A gente tá fazendo isso imediatamente quando acaba o jogo. Né? Amanhã tem então, mais, a gente o vai objetivo é o sentimento de vocês e nós estar aqui sincronizados, né? E é aquela coisa, cara, e é algo que eu digo o tempo todo. Não tem como a gente aqui, que é só torcedor e fala com vocês, só assiste os jogos e tal, a gente não vive o futebol como esses caras vivem, a gente não tá lá no dia a dia, a gente não tá no vestiário, não, a gente só assiste futebol e comenta. Não pode a gente ter certas noções que o técnico e os jogadores não terem, entendeu? Então, quando eu falei no início desse jogo aqui, né, e eu não vou nem comentar, mentira, eu vou, porque eu já estou comentando no caso, falar aqui sobre o Bruno Guimarães, que eu já cansei de falar desse jogador superestimado, já cansei de falar dele. Mas, obviamente, eu já falei muito do Endrick também, que eu já elogiei muito e tal, e eu não imaginava que ele fosse dar essa pipocada, muito pelo contrário, isso é contra tudo que a gente acreditava do Endrick, né? A gente viu também o Vinícius Júnior, mas assim, a gente pode criticar o Vinícius Júnior, a gente vai criticar, obviamente, mas ele só fez o que ele já fez anteriormente, entendeu? Que é nada, que é não conseguir fazer a diferença. Mais uma vez, ele deu um belo passo pro Endrick, que o Endrick perdeu, beleza, mas fora isso, ele foi um nulo no jogo. Nulo. Um fominha desgraçado. Fominha do caralho. Então, assim, nenhuma novidade no desempenho do Vinícius Júnior. A novidade era ele fazer esses gols aí que ele fez antes, né? Mas aí a gente tem, e a galera comentou aqui, eu concordo, que você tem um pênalti marcado que o Matheus Cunha deu a alma. Isso aí, eu acho que o Matheus Cunha é um dos poucos que sai aí dessa sem Copa a gente maior destruir ele, tá? Porque ele sofreu pênalti, ele brigou pra caramba, não sei o que, ele sofre o pênalti. Perfeito. E quem vai bater o pênalti com 4 atacantes em campo, quem bate o pênalti é um volante. Isso diz muito sobre a nossa seleção, né? Isso diz muito sobre o que eu canso de falar aqui sobre esse futebol 2.0, que é uma coisa ridícula. Que atacante não faz gol, que atacante não chuta, tem medo de chutar no gol, porque tem medo de virar corte no Instagram. E eu não tô nem brincando. Isso é só uma realidade. A gente não tem... Porque a gente tá falando da França, né, galera, recentemente, o quanto a França tem tudo, né? Os caras têm a qualidade técnica, os caras têm a presença em campo, os caras têm o favoritismo e os caras têm os personagens. Tu vê o que Mbappé faz, cara? O protagonismo. O cara consegue trazer o protagonismo pra ele não só na presença dele, na força dele, no carisma dele, mas ali, metendo gol, fazendo a diferença o tempo todo, carregando o time, fazendo o time jogar melhor. A gente não tem nada disso, não tem nenhum jogador que faz isso. Nenhum jogador, nem perto disso. We keep on moving along.